Meu nome é Débora, tenho 55 anos, sou empresária e arquiteta. Nasci num lar evangélico, uma família extremamente estruturada, nunca tivemos problemas financeiros, nunca passei fome. Conheci um rapaz, nós começamos a conversar e, enfim, começamos a namorar. Em 11 meses nós já estávamos nos casando. Então as coisas começaram a desandar, porque ninguém casa para apanhar. E eu engravidei alguns meses depois que nós nos casamos, então eu apanhei grávida. E eu tinha uma senhora que trabalhava em casa, já trabalhava conosco há muito tempo, e ela cuidava de mim, né? Minha mãe também cuidava, mas essa senhora, ela é de origem afro, então ela frequentava cartomantes, terreiro, para fazer um trabalho aqui, outro ali. E um dia ela falou para mim: Débora, você vai morrer, então eu acho que é melhor eu levar você para uma benzedeira. E aí eu fui até a benzedeira. E a benzedeira, a primeira coisa que ela disse é que eu tinha que desenvolver, eu tinha uma mediunidade muito forte e eu precisava desenvolver, mas para isso eu precisava fazer um trabalho. Então ela me pediu algumas coisas pessoais minhas, foi um anel de ouro branco e uma corrente e uma peça de roupa íntima que ela pediu. Eu comecei a trabalhar com a cigana e em casa as coisas a gente já não conseguia mais conversar. E nesse momento eu comecei a desenvolver o alcoolismo e eu tomava ainda os medicamentos para depressão e eu misturava com a bebida e a reação era terrível. E os meus filhos viam. Essa senhora viu que as coisas estavam piorando e falou: acho que você precisa de alguma coisa mais forte. E foi onde ela me levou para a Umbanda. E da Umbanda eu fui para o Candomblé. Eu enveredei no alcoolismo. Aí, como eu percebi as coisas que estavam acontecendo, né? Porque a promessa que você tem no terreiro é uma, só que o seu dia a dia é outro. Então eu comecei a querer sair, mas eu não conseguia. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Então eu perdi boa parte dos meus dentes porque eu tinha inflamações na gengiva e os dentes caíam. Perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. Eu estava muito feia porque o emagrecimento fez com que a pele ficasse escura, amarelada. Imagina uma pessoa com falta de dentes, as unhas, quer dizer, afetou diretamente na minha autoestima. Eu me sentia pior das mulheres, suja, podre, sem valor nenhum. Nenhum. A Débora daquele momento não era sombra do que a Débora já tinha sido, apesar da depressão. Eu me senti pior do que o esgoto. Muito pior do que o esgoto. Porque o esgoto ainda pode ser tratado. Mas para mim, na minha concepção, para mim não tinha mais jeito. Então eu me sentia pior do que um esgoto. A minha mãe, vendo toda essa situação, ela começou a ouvir o programa do Bispo Macedo ao meio-dia na rádio, mesmo sendo de uma denominação evangélica, mesmo tendo raízes muito fortes dessa denominação evangélica. E o Bispo Macedo, no momento da oração, ele convidava as pessoas a colocar um copo d'água e um pedacinho de pão em cima do rádio transmissor. E a minha mãe colocava e levava no quarto, porque a essa altura eu já não saía mais do quarto, o quarto tinha que estar escuro, eu já não levantava mais, né? E a minha mãe falava para mim: come um pedacinho desse pão, toma um pouquinho dessa água, vai te fazer bem. Num desses dias, ela dobrou o joelho na cozinha
E ela disse assim para Deus: se tudo o que esse homem está dizendo é verdade, o Senhor precisa fazer isso na vida da minha filha, porque senão ela vai morrer. 2 dias depois, o meu pai conseguiu me tirar de dentro de casa um pouco e me levou a um clube. E lá eu encontrei uma pessoa. Ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível, né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E eu disse a ela que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas que eu ia morrer. E ela falou para mim: não, você não vai morrer. Quando meu pai foi me buscar, minha mãe foi junto e ela chamou a minha mãe e ela falou: olha, eu estou frequentando uma igreja e eu tenho visto muita gente ser curada. E eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. E a minha mãe disse: eu não tenho como levar, meu marido não vai querer levar. Ela falou: então faz o seguinte, coloca ela dentro de um ônibus, eu vou buscá-la na rodoviária. Eu cheguei, eu vi as letras Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei: meu Deus, aonde é que eu vim parar? Porque eu não gostava da Igreja Universal. Só que quando eu entrei, no momento em que eu coloquei os pés, eu subi a escadaria, eu perdi o medo. Porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E naquela noite ele distribuiu um sabonete. E ele disse que naquele sabonete tinha o poder de Deus. Era um sabonete como outro qualquer. Mas a fé aplicada àquele sabonete é que ia trazer o resultado. Terminou a reunião, eu fui embora, cheguei com o sabonete em casa, eu falei: mãe, o pastor disse que é para tomar um banho com esse sabonete, o que é que eu faço? Minha mãe falou: tome o banho. E eu entrei no chuveiro, tomei o banho. E foi a primeira noite, depois de 3 longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Quando eu acordei no dia seguinte, eu achei que eu tinha morrido, porque eu estava tão cansada, esgotada, que eu dormi tão profundo, que quando eu acordei eu não sabia nem onde eu estava, eu não sabia nem o que tinha acontecido. E a minha mãe do meu lado chorando, mas de alegria, porque enfim eu tinha conseguido dormir sem o remédio. E foi tão incrível que assim, eu já voltei a tomar banho sozinha, eu voltei a ter apetite, eu comecei a me alimentar, as minhas unhas começaram a crescer, porque eu tinha uma inflamação nas cutículas e a unha soltava, né? As coisas começaram assim, a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. Eu queria levar o meu colchão para a igreja. Eu queria dormir na igreja, eu queria ficar na igreja, porque lá eu me sentia em paz. Mas quando eu saía da igreja, vinham os pensamentos: nunca, não vai dar certo, não vai dar certo. E chegou um belo dia que o pastor anunciou uma tal de uma fogueira santa. Eu nunca tinha ouvido falar em fogueira santa. Fazia o quê? 3 meses que eu estava frequentando a igreja. Mas uma coisa me chamou a atenção. O pastor disse: é o seu tudo pelo tudo de Deus. Eu disse: rapaz, eu não tenho nada. Como é que eu vou poder dar o meu tudo se eu não tenho nada? E eu fui conversar com o pastor a respeito disso. Aquilo me interessou muito, porque era uma possibilidade de mudança de vida em todos os aspectos. E eu ainda tinha muita coisa aqui dentro para mudar. Eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha. E é o Espírito Santo quem nos convence, como a palavra fala, do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, a gente está sujeito a qualquer bombardeio do diabo. Qualquer palavra que ele sopra, para a gente soa não como uma palavra dele, mas como um pensamento racional nosso. E eu batia no peito, porque eu me achava ótima com o título de arquiteta, né? Mal sabia eu que eu era pobre, cega e nu. E o pastor me explicou. O sacrifício era algo que doía, que tirava o chão dos pés. Eu falava: mas eu já não tenho muito chão, né? Eu vou tirar mais o quê? De repente me veio uma ideia. Pegar latinha. Eu consegui fazer meu primeiro sacrifício com R$850. E chegou o grande dia, né? De eu, enfim, ver o resultado. E eu subi com os meus 3 filhos no altar. Eu disse para Deus: eu entrego tudo. Eu entrego meu cartucho.
entrego meu casamento, porque eu tinha um ciúme doentio do meu marido. Eu entrego meu casamento, entrego meu coração, minha vida, tudo. Eu não quero mais nada. E aí eu falei para Deus, o que eu quero nesse momento é te conhecer e receber o Espírito Santo. Eu não quero nada de bens, nada. Eu quero conhecer o Senhor. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi algo tão glorioso. Porque mudou aqui dentro. Mudou a minha forma de pensar. Mudou a minha forma de agir. Mudou a minha forma de vestir. Mudou meu vocabulário. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. Eu descobri que o maior tesouro estava dentro de mim. Um vaso tão pequeno, sujo. E aí, o que aconteceu? Eu queria dizer para as pessoas que tinha jeito. Que do mesmo jeito que Deus conseguiu me limpar, me curar, e que Ele entrou dentro de mim e de quebra ainda me trouxe o Espírito dEle, que essas pessoas também tinham a mesma chance. Era só elas se entregarem para Jesus. Deus mudou tudo. Como a Débora mudou, o casamento da Débora também mudou. O marido da Débora mudou. O marido da Débora recebeu esse Espírito Santo. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente. A fé que não é movida por sentimento. A fé que funciona. Essa fé louca, que aos olhos do mundo é loucura. Para a gente é o poder de Deus em ação. Todas as promessas da palavra a respeito de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria se cumpriram na minha vida. Mas a promessa que realmente mudou a minha história foi: não vos deixarei sós. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito Santo. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Sem Ele eu não sou nada. Ele é a razão da minha vida.